para a nossa fé, para o nosso cotidiano e para o nosso aprendizado. Tem um versículo que o pastor leu nessa noite, o versículo justos juízos. Não há uma forma perfeita de se apresentar a Deus, não só se apresentar a Deus. Só o verso de número 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há, segundo o Espírito. Deus abra a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração nessa noite para compreender a Tua Palavra. Nós queremos Te louvar e Te agradecer no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos, podem tomar os vossos assentos, por favor? O versículo lido nessa noite é um versículo muito conhecido, mas nós queremos dividir ele aqui em etapas, tá? Eu vou contar de 1 a 3, eu quero ouvir só vocês lendo esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Então hoje nós vamos aqui falar só sobre essa primeira parte. Nós vamos dividir esse versículo em 3 ou 4 partes. A primeira parte vai ser, portanto, agora nenhuma condenação há, tá? Depois nós vamos ter um outro dia que nós vamos falar para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. E aí depois uma outra mensagem vamos trazer a última parte, tá? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja bem, meus irmãos, como eu estava falando agora para os irmãos, nós temos alguns dias que não falamos em Romanos, nós tivemos, os irmãos viajou, eu também viajei, e eu quero refrescar a memória dos irmãos do que está acontecendo aqui nesse livro, tá? Porque tem pessoas que têm muita pouca noção do que é Romanos, do que são doutrinas, do que são base, a sua base de fé, tá? De que é de fato o cristianismo. Qual foi o escritor desse livro? Vocês lembram, né? Quem foi o escritor desse livro? Quem foi? Paulo. Paulo escreveu esse livro em Corinto, para os irmãos que estavam em Roma. Paulo de Tarso, olha, Paulo de Tarso era de onde, irmão? Onde é que ele nasceu? Paulo de Tarso nasceu onde, irmão? Meu Deus, em Tarso. Você está vendo tanto que é difícil? Então nós vamos refrescar aqui para os irmãos, tá? Paulo de Tarso era de Tarso, irmãos, tá? É muito importante a gente saber, a gente ter uma noção. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. As seitas que tem aqui fora, não só nessa cidade, em todas as cidades tem, elas vão em cima desses quesitos que estão aqui nesse livro de Romanos, porque a maioria dos irmãos não tem uma base concreta, com o seu vínculo de fé, de aprendizagem. Não, por que você é crente? Não, eu sou crente porque estão dizendo aí que vai para o céu, eu estou junto, estou e não abro. A gente precisa ter uma base, precisa ter uma segurança, uma firmeza. A gente precisa ter a nossa base formada. Se alguém vier te atacar, você tem uma base formada, você tem aonde recorrer. Aconteceu algo interessante esses 2 dias agora. A minha pequeninha levantou 3 horas da manhã para orar, e ela começou a orar: Papai do céu, abençoa a Hannah, não sei o que e tal, amém. Amanheceu o dia, a mãe dela me falou: você viu a Hannah orando 3 horas da manhã? Não vi não. Foi: a Hannah estava orando essa noite? Estava. Por que você estava orando essa noite? Estava com medo. Com medo de quê? Do bicho. Sabe a quem recorrer. Então, só que você tem que aprender da forma certa. Aí que a mãe dela fala assim, eu falo para ela, mas a mãe dela: não pode assistir desenho de bicho.
Aí ela recorre, que ela sabe que tem que... Ela fala, não, papai do céu. Ela está dizendo assim, eu assisto lá, depois eu converso com o papai do céu, está tudo bem. Aí nós temos que ensinar que não é assim. Os irmãos estão entendendo? Tem que ensinar a forma certa, irmão. Tem que ensinar a forma certa. Então preste atenção, vou aqui relembrar para os irmãos como é que essa carta aconteceu. Presta atenção, tá? O versículo aqui diz assim, só essa parte: portanto agora já não há mais condenação. Nós vamos trabalhar só essa condenação hoje. Você vai entender esse negócio aqui, como é que funciona, tá? Mas você precisa entender que essa carta aqui, ela foi considerada por Martim Lutero o livro mais importante do Novo Testamento, irmão, mais o principal livro do Novo Testamento. Por quê? É porque aqui nessa carta que é aos Romanos, nela contém todas as bases doutrinárias de todos os assuntos que vocês quiserem saber. Se vocês quiserem entender sobre a doutrina da justiça divina, vocês vão encontrar no livro de Romanos. Se vocês quiserem saber sobre a doutrina da universidade do pecado, vocês vão encontrar essa base em Romanos. Se vocês quiserem encontrar a base de toda a fé, aquela que você defende com todas as unhas, você vai encontrar aqui no livro de Romanos. Se você quiser saber o mais profundo possível sobre a base da tua salvação, você vai encontrar no livro de Romanos. No livro de Romanos você vai encontrar a doutrina da justificação. No livro de Romanos você vai encontrar a doutrina da santificação. Você vai entender tudo sobre o velho Adão, aquele que abriu a porta para o pecado. Mas você também vai aprender tudo sobre o novo, aquele que veio. A Bíblia diz que assim como teve por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também veio o quê? A salvação. E quem é esse homem? Cristo Jesus. A salvação para Israel, a salvação para os gentios e a escolha da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós queremos que vocês entendam, eu quero só refrescar a memória de alguns aqui. Essa carta ela foi escrita em 57 depois de Cristo, foi lá em Corinto, tá? Ela foi escrita por Paulo, mas foi editada por um tal de Tércio, né? E ela foi entregue por um auxiliar da igreja. Febe foi que levou essa carta. Então Roma tinha naquele tempo aproximadamente 1 milhão de habitantes, tá? E era muito conhecida pelo seu desleixo em todas as áreas que vocês pensarem. Por isso que essa base por isso que esse livro é um livro de punho doutrinário em todos os aspectos, para que o povo tivesse base de quem estaria chegando lá em Roma. Quem que ia chegar lá? O apóstolo Paulo, tá? Então o propósito dessa epístola aqui foram duas. Primeiro, apresentar Paulo antes que ele chegasse ali naquela cidade. Segundo, sintetizar a sua mensagem aos romanos. Sintetizar fazer um resumo dessa mensagem, para que esse conteúdo chegasse aos romanos e para que eles viessem entender que esse conteúdo era muito rico no sentido espiritual. Então esse foi o propósito dessa carta aqui, né? Tendo em vista que aquela igreja que estava ali era uma igreja mista, tinha cristão, tinha pagãos, tinha grego, tinha judaicos, romanos, bárbaros e outros mais. Então era uma igreja mista. Você acha que a igreja mista só tem hoje? Não, naquele tempo já tinha igreja, tá? Bem mista mesmo, bem diferente. Tem igreja aí que a gente chega nela, outro dia eu fui numa igreja e falei, meu Deus, será que aqui é uma igreja mesmo? Será que eu estou no lugar certo? Misto demais, não parece igreja. Assim como tem muitas pessoas que não parecem cristão. Por isso que a Bíblia, ela forja no servo de Deus o caráter cristão.
através da palavra, através desses ensinamentos aqui. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? Então esse capítulo 8 aqui, irmão, ele começa dizendo assim: portanto agora já não há mais condenação, tá? Deixa eu falar algo para vocês aqui. A gente sabe que tudo que não tem um contexto acaba virando um pretexto, e nós precisamos entender o capítulo 8, e para você entender o capítulo 8, é necessário você entender que nós tivemos uma fala aqui do capítulo de número 7. Se vocês observar no capítulo de número 7, tá? Nós vamos encontrar a luta do cristão nessa terra para ser cristão, tendo em vista que é uma batalha muito grande. Se vocês observar no capítulo 7 aí, versículo de número 15, eu acho que é o versículo 15, olha aí, versículo 15, o 16, e o versículo 19, diz assim, olha só, o versículo 15, versículo 15, porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu vou lá e faço. Vocês não estão entendendo aqui? Tamanho da luta para a gente servir ao Senhor. Quem está falando aqui é o apóstolo dos gentios, o homem que escreveu metade do Novo Testamento. Olha só, às vezes você se pega na falha, fala, meu Deus do céu, não deveria, mas você vê que o apóstolo Paulo também está vivendo essa guerra. Ele diz assim, ó, porque o que eu faço, eu não consigo aprovar o que eu faço. Tem horas que a gente não consegue aprovar o que a gente faz. E você ora e você fala, meu Deus do céu, eu tô aqui, eu não era para estar aqui, não era para estar falando isso, não era para estar pensando isso, não era para estar fazendo isso. Paulo está dizendo assim, porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço. Tem gente, irmão, que tem uma vontade de melhorar, que tem uma vontade de ser bom, mas não passa de vontade, não consegue passar da vontade, só fica na vontade o tempo todo. Observe o verso de número 15 aí, mas o que eu aborreço, isso eu vou lá e faço, de maneira, verso 17, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Os irmãos estão entendendo? 19, porque eu não faço o bem que eu quero, olha só a luta do apóstolo Paulo, mas o mal que não quero. Em umas versões aí, o versículo de número 20 diz assim, ora, se eu faço o que não quero, já não faço, mas o pecado que habita em mim. Há umas versões que diz assim, eu quero fazer o bem, mas quando eu penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Então deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Só nesse capítulo aí vocês vão encontrar o apóstolo Paulo dizendo 4 vezes. Quantas vezes que ele fala? 4 vezes. Ele diz assim, ó, o que Paulo diz: o pecado está em mim, o pecado habita em mim, o pecado habita em mim, o pecado habita em mim. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Olha só, irmãos, o apóstolo Paulo. Porque dentro de todo homem existe uma natureza pecaminosa. É por isso que nós dependemos, irmãos, da palavra para estar, sabe, trabalhando a gente, para a gente melhorando e melhorando. Porque o pecado habita em nós. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então nós observamos aqui, nesse capítulo aqui, nós observamos que o apóstolo Paulo aqui está mostrando e revelando a natureza pecaminosa, tá? E se vocês observar, nós observamos que esse agora que Paulo está dizendo, que ele está dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há. Esse agora de Paulo foi dito 37 vezes. Esse agora de Paulo foi dito 37 vezes. Agora,
hoje, nesse instante, nesse momento, agora, esse agora que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo existe uma condenação para outros mais. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem? Os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a gente observa aqui que existe uma condenação para outros. E o que eu quero abordar para os irmãos nessa noite é a respeito dessa condenação. Eu vou começar aqui com uma pergunta para vocês. O que significa aqui essa condenação? Como que se dá essa condenação que o apóstolo Paulo aqui está falando? Porque o nosso tema hoje é esse versículo aqui, nós vamos passar umas 3 terça-feira nele. Essa condenação, como se dá ela? Alguns podem falar, pastor, isso aí é uma condenação eterna, né? Outros aí podem falar, pastor, essa condenação aí é uma condenação futura. Mas a pergunta é, como se dá essa condenação ao homem? Vamos à origem desse problema. Observe comigo, tá? Uns vão pensar outras coisas mais, mas eu convido vocês para fazer uma viagem, tá? Onde vocês vão precisar de pagar hotel, e nem viagem aí de avião, vai ter o risco de avião. Nós vamos lá no Jardim do Éden. Jardim do Éden. Se vocês observar, nós vamos entender que ali no Jardim do Éden, qual era a ordem de Deus ali? Quem lembra da ordem de Deus? O que Deus disse para o Adão? Não pode tocar. Você pode participar, em outras palavras, olha Adão, tem 100 tipos de árvore. Você pode usar 99 delas, mas tem umazinha que essa você não vai mexer, que essa você vai deixar lá, porque se dela comer, o que acontece? Morrerá. Foi isso? E aí o Adão fez o quê? Foi lá amarrar a mulher, e primeiro a mulher foi lá, depois deu um chaveco no Adão, e mulher quando quer conseguir, consegue mesmo, né irmão? Consegue? Mas elas têm um jeitinho de chegar, e a mulher, muitas delas não sabem o potencial que tem, às vezes não consegue por conta do tom da voz, o jeito de falar, mas se ela souber comer, ela vai longe, consegue o que quiser, consegue. E a Eva foi lá com um jeitinho, comeu da fruta e levou para o Adão, e o Adão também comeu da fruta. Eles morreram, irmão? Morreram? Eles, morto tem filhos? Não tiveram filho depois? Eles não morreram, mas eles entraram em um estágio de condenação. Isso é uma estrada. Ninguém é condenado do dia para a noite. A Bíblia diz que é um abismo que chama outro abismo. Então observe comigo aqui, o que está acontecendo aqui, irmãos? Isso aqui é muito preocupante, porque tem pessoas vivendo certos dilemas, e ele começa a morrer aos poucos, e ele vai morrendo, daqui a pouco ele anda, ele fala, tem identidade, tem CPF, tem nome bom na cidade, mas está morto, irmão, está em uma condenação, está vivendo um estágio, vai se condenando automaticamente. E é triste, quem tem visão espiritual sabe quando uma pessoa começa a viver esse dilema. Agora em Paraupebas, eu topei uma amiga minha, amiga da pastora Lúcia, que morou junto com ela, antes de eu casar com a pastora, ela morava na mesma casa. Bom, quando eu bati o olho naquela mulher, eu quase não suportei. As lágrimas queriam descer, mas eu estava dentro de um comércio, uma tristeza tão grande que eu senti no meu coração. Uma mulher oprimida por Satanás,
2 vezes que eu vou em Paraupebas, na primeira eu fui uma pastora Lúcia na casa dela, e ela estava escondido, e quando nós entramos no lote dela, aquele fedor de fumo, aquele fedor de aquela coisa, sabe, aquela coisa ruim de você se arrupiar todo. E aí agora eu fui lá, o marido dela falou: Cis, passa ali para ver a Ju, passa ali para ver ela. E eu fui lá. Eles têm 3 comércios no centro ali, uns comércios lá de celulares. Irmãos, quando eu entrei naquele ambiente, a filha dela falou: pastor, ela está ali dentro ali. Quando eu atravessei a portinha, eu não resisti. Sabe aquele negócio, aquela mulher esqueletizada, fedendo, sabe, toda vestida de branco assim, mas o cheiro ia longe. Ela com cigarrão na mão, ela falou: pastor, se só você veio para fazer eu tirar esse cigarro pelo menos por um instante. Ela tirou aquele cigarro, colocou lá, veio, me cumprimentou, me abraçou, e eu fiquei quase que 2 minutos sem conseguir falar nada com ela, porque o que eu queria mesmo ali era chorar, porque eu conheci ela na igreja. A condenação, ela não começa do dia para a noite, não é do dia para a noite. Às vezes são detalhes que vão puxando você, vai puxando, daqui a pouco você nem vê onde é que você está. E tem gente aí, irmão, que não consegue voltar mais, não consegue voltar. Quando a gente aceita Jesus, tem um demônio que sai da vida da gente, mas quando a gente larga Jesus, ele vai e busca mais uma quantidade grande. A casa fica lotada. Você às vezes, não dá atenção, eu prego, eu falo novamente, não dá. Não é que ele não dá atenção, é que as forças é pouca e ele está cheio. Amém? O processo da condenação é lento, irmãos. Se vocês observar, nos Estados Unidos, tem o conhecido corredor da morte. E quando o juiz ele dá a sentença, após a voz do juízo, o cara começa a viver essa condenação de forma que ele começa a morrer antes do dia. Não sei se vocês já viram alguns filmes de pessoas no corredor da morte. Deixa eu explicar uma coisa aqui para os irmãos. Uma pessoa que vive esse dilema, irmão, uma pessoa que vive aqui um momento desses aqui, isso aqui é um dilema muito complexo. É muito difícil viver esse tipo de dilema. Você já imaginou uma vida condenada? Essa pessoa não vive. Depois que ele sabe que vai morrer, para ele essa vida não tem mais sabor. Essa vida, mesmo pessoas, irmão, imagina, tem pessoas que têm uma determinada enfermidade, ele sabe que vai morar na eternidade, ele sabe que tem lugar, mas ele entra no estado de, tem pessoas que passam a viver deprimido, irmão. Você sabe que você vai morrer. Homem de Deus na Bíblia, Ezequias. Deus mandou um profeta lá. Todo mundo espera profeta só para falar coisa boa, né? Sabe que é um irmão que profetiza, já vai lá, mas quer ouvir uma notícia. Ninguém, irmão, quer ver um profeta para receber a notícia ruim. A gente vê os outros assim, eu conheço pessoas assim, que se Deus estiver usando alguém para um aqui do lado, ele quase fica assim, empurrando a cabeça, para ver se a mão do profeta vai na cabeça dele. Sem falar daqueles que, se for na casa de um profeta, ele começa a falar os problemas tudo para o profeta, depois pede uma oração. Para ver se o profeta dá uma animada nele. E o profeta foi lá no Ezequias. E o recado, teve recado de Deus, mas recado duro.
Tem gente que acha, irmão, que recado de Deus é só recado. Não, irmão. Os recados de Deus é para edificar, exortar e... o que mais? Quem lembra? Exortar, edificar e consolar. Tem gente que só lembra no consolo. Quer viver o tempo todo sendo consolado. Não, tem dia que Deus vai chegar mesmo, é a mutamba para cima. Você se conserta, põe tua vida no altar, endireita. Irmão. E aí o profeta esteve lá com ele. Antes de sair, Deus usou o profeta. O que o profeta falou para ele? Põe a tua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Você imaginou o profeta falando um negócio desse para a gente, irmão? A maioria vai falar que não é Deus que está usando ele. Já fala que não é Deus. Lá é inveja, isso aí, ó, tá vendo? Você não gosta de mim, não estou falando que você não gosta de mim nessa igreja, mas isso é perseguição, já tem um bocado de ano. Aí começa a puxar as coisas debaixo do tapete, coisa de anos aí para trás. É porque não gosta de mim. Põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não. Ele era ou não era homem de Deus, irmãos? Olha a oração dele. O profeta saiu e ele ficou chorando. Ele ficou chorando e na oração dele, ele diz o seguinte: Deus, olha isso aqui, irmão. Se eu tenho te agradado, olha isso aqui, irmãos. Se eu tenho reservas aí contigo, ele começa a clamar, começa a conversar com Deus. Irmão, você já imaginou se Deus quiser fazer alguma coisa e depender das reservas que a gente tem? Você tem reserva? Pergunta para quem está do teu lado aí, se ele tem reserva. Você tem reserva para pedir isso? E ele começa a clamar e a chorar, e aí lá fora o Senhor fala com o profeta que está saindo: volta lá. A mensagem foi dura, irmão: coloca a casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Era homem de Deus, mas tinha alguma coisa na casa que não estava direito. Às vezes você é mulher de Deus, mas tem alguma coisa na tua casa que não está direito. Às vezes você é homem de Deus, irmão. Homem de Deus dá testemunho de homem de Deus em todos os aspectos. Autoridade, santo, conselhos, idôneo, cristão. E parece, não é só parece não, ele é de fato. Precisa ter frutos. O menino chegou no pai dele, no pastor, e falou: pastor, deixa eu morar na igreja, pastor. Aí o pastor falou: não, meu filho, você não pode morar aqui não. No outro culto o menino voltou e falou: pai, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu morar nessa igreja. Não, meu filho, mas você não pode morar aqui não, que é a igreja do Senhor. Ô pastor. Aí o pastor: meu filho, por que você quer morar na igreja? Pastor, meu pai é tão bonzinho aqui nessa igreja, mas minha mãe. Meu pai, quando chega na minha casa, pastor, minha casa vira um inferno. Tem casa, irmão, de homens cristãos que é um verdadeiro inferno, porque ele não parece com o homem de Deus. Assim como tem casa de mulheres cristãs que é um verdadeiro inferno, porque não parece com a mulher de Deus. Amém? Vamos lá então. E eu estou falando aqui de condenação. Irmão, condenação não começa, não é de uma vez. Isso aqui é igual, lá nos Estados Unidos tem uma árvore chamada cegonha, o nome dela. Ela vive muito. Ela é a árvore mais grossa que existe. Ela vive, não sei quantos, sabe, não sei se é mais de 300 anos que ela vive. Ela vai engrossando, engrossando, engrossando. Ela vira um trem terrível de grande. Vento não derruba ela, tempestades não derruba ela, fogo não derruba ela. Sabe o que derruba ela?
Sabe o que derruba essa árvore? Cupim. Ó o tamanhozinho. Ele vai trabalhando. Estágio da condenação é um trabalho. Ele vai lá. E você hoje pratica o mal, é um malzinho pequeno, mas o mal, aquele mal pequeno vai crescendo. Se você não cortar ele pela raiz, ele vai crescendo. Ele vai crescendo, daqui a pouco ele toma uma dimensão tão grande que essa árvore, você olha por fora, ela está linda, perfeito estado. Mas sabe o que acontece? Com os anos, ela vai se defasando por dentro, aí ela não resiste e cai, e é grande a sua queda. Eu falei aqui para os irmãos outro dia, que as pessoas que a gente imaginava que nunca iria cair, que nunca ia viver uma fase dessa, viveram e estava nos melhores lugares. Adão no paraíso, Judas aos pés de Jesus, Lúcifer estava no céu, os melhores lugares, e eles caíram lá, porque a condenação, ela não escolhe lugar para trabalhar, e nem pessoas, amém? Vamos lá. Você já imaginou uma pessoa que está condenada à morte, igual nós estamos falando aqui de um condenado nos Estados Unidos? O cara que está condenado à morte, você acha que um cara desse sonha? Você conseguiria sonhar? Projetar? É por isso que algumas mães você encontra nas redes sociais, desesperada porque o seu filho ou a sua filha está condenado pelo mal, que nem o Estado consegue pagar o remédio, às vezes até consegue, mas as suas prioridades é outras para eles mesmos, enquanto os mais carentes morrem aos milhares pelo mundo inteiro. Como sonhar, como fazer planos em um estágio de salvação, em um estágio de condenação. Tem pessoas aí que você conversa com ela, até parece que são planos, até parece que são sonhos, mas não são. Você que está livre da condenação sabe que tudo isso é furada. Você que conhece Jesus sabe que tudo isso aí não passa de balela. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Como enxergar o futuro? Como enxergar o futuro se existe uma condenação em andamento? Como enxergar os projetos, os planos de Deus, se existe uma condenação em andamento? Adão comeu, morreu espiritualmente e começou a viver uma condenação em estágio, a ponto que chegou um dia que Deus falou: basta, você tem que ficar fora desse jardim. Pegou ele, colocou para fora e colocou um anjo lá com uma espada para ele não entrar mais. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Tem pessoas que brincam tanto com Deus, brinca, e Deus é assim, Deus tem um cálice de tolerância, tem um cálice, e ele vai enchendo, chega um dia que ele transborda. E aí a Bíblia diz ao livro de Romanos: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu tenho uma amiga, mas a pastora mora aqui perto de nós. Ela é esposa hoje de pastor presidente. Sempre amou fazer a obra de Deus. Sempre gostou de fazer a obra de Deus. O esposo ciumento, bruto, ruim, pensa, era um dos meus melhores amigos, não era falta de conselho, sabe, nós viajávamos muito, dava muito conselho, muito bom para ajudar na obra de Deus. Mas se ele estivesse passando na rua ali,
e alguém olhasse para ele e a esposa, pô, ele largava a esposa lá e vinha tomar satisfação dentro da sorveteria, em qualquer lugar. Pai de moça e de rapaz, eles dois eram pai de moça e rapaz. E Deus falou assim que ia tratar. Aí quando Deus usou alguém falando que ia tratar com ele, eu fiquei com medo, porque eu viajava muito mais ele. Nós saíamos aqui 5 horas da tarde, o dia estava amanhecendo, nós estávamos chegando em Foz do Iguaçu, atravessando para o Paraguai, 180 por hora. E eu pensei assim, meu Deus, Deus vai tratar com esse homem, eu vou estar dentro do carro no dia. Eu ficava, meu Deus do céu, eu ficava pensando, meu Deus, será que vai ser? Aí ficava aquele negócio na cabeça. Um dia, nosso pastor presidente, pastor Marcos Aurélio dos Passos, descobriu que estava com câncer. E nós arrumamos um dinheiro, mandamos ele para São Paulo, ele colocou eu como vice da igreja para tomar de conta do campo de Colinas, foi se tratar em São Paulo. Esse amigo meu tinha feito os exames, não tinha abrido os exames. Lá no Goiás ele trouxe para abrir em Colinas. Depois que o pastor foi para São Paulo, ele abriu os exames, mandou me chamar. E ele e a esposa falou de forma muito triste que tinha que fazer alguma coisa, porque ele estava com câncer. Eu dei uma volta na rua, consegui R$700, abasteci a caminhonete dele, uma S10 daquelas preta, modelo 2010. Abastecemos a caminhonete dele e mandamos ele para Belém. Irmão, aquele homem bruto, brabo, aquele negócio todo. 1 ano e meio nós lutando, ajudando de algumas formas que a gente podia. Nós fomos chamados, eu já estava em Arapoema quando fui chamado para ver ele. Aquele homem valente, grande, que eu conhecia, brabo, numa cadeirinha de roda, só a pele e o osso, falando brandamente. E eu, sabe, eu sou muito emotivo, eu não dei conta de ver ele naquela situação, mas a pastora Lúcia, ele falou para mim, olha, eu nunca ganhei tanta vida para Jesus igual estou ganhando agora dentro do hospital. Aquilo eu falei, meu Deus, fiquei com aquele negócio, meu Deus, por que não decidiu isso antes, né? Por que teve que chegar a isso? Deus preparou ele e colheu. Deus preparou ele e colheu. E a irmã, com as 2 crianças na faculdade, 2 meninos, Deus manteve ela, formou. Hoje tem um advogado, Mateus, advogado de tanto, cresceu com esses meninos aqui, ó, advogado, e a filha, doutora dentista. Pastor, e a mulher? A mulher Deus cuida, irmão, e arruma alguém para cuidar dela também. Rumou, irmão, rumou. Eu acho que vocês até, eu não vou falar o nome por uma questão de ética, mas ele passa por aqui, vem quando, mas ela vendendo aí, tem uma sacoleira que pega coisa deles aqui, ó. Ele é pastor presidente aqui no Bico. Os 2 irmãos bebem como se tivesse nunca, sabe, fosse o primeiro amor, aquela coisa mais linda. Falei, meu Deus do céu. Você precisa entender o que Deus tem para você. O que Deus tem para você é bom. Você não precisa entrar no estágio de condenação em andamento por falta de entendimento da palavra. Deus é bom. Eu digo, irmão, Deus é bom em todo tempo, e todo tempo Deus é bom. A gente é que não quer prestar. A gente é que tem dificuldade para prestar. Vamos lá. Uma pessoa então que está vivendo isso não sonha, está respirando, mas sabe que vai morrer, fala, mas está em estágio de condenação, bebe, mas está em estágio de condenação, veste, mas não está bem. Irmão, só Jesus nasceu de uma forma diferente de nós. Jesus nasceu para um sacrifício perfeito, mas todos nós
nascemos para esperar a esperança, uma esperança de vida, uma esperança de sonhos. Todo mundo, além de sonhar, ainda sonha para os filhos. Todo mundo, além de sonhar, ainda sonha para os netos. A gente nasceu para isso. E na medida que viver em um estágio de condenação tira isso do homem ou da mulher, ele deixa de viver a verdadeira felicidade que só se pode ser encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Amém? A gente vai observar que Jesus, até no caminho, até o caminhar de Jesus em direção ao Calvário, ele ministrava vida para você, vida para nós, sonhos para a gente, esperança. A gente vê ele na cruz do Calvário, sendo condenado, sacrificado ali, executado. E se fosse eu ou você, a gente estava muito brabo ali, irmão. A gente queria mesmo é descer ali e resolver o problema com aquele povo da forma que desse para fazer. Mas ele ali, o que ele diz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando eu olho para isso aqui, a gente vê que Jesus, a gente observa que ele com 12 anos cuidava dos negócios do Pai. Mas a condenação é um trem esquisito, irmão. A Bíblia diz que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. E tem gente que não vê isso, apesar de ser cristão, apesar de ir aos domingos na igreja. Outros vão só. Já viu falar do crente vampiro? Só vai na igreja para tomar o sangue de Jesus na Santa Ceia, vai uma vez no mês. Crente vampiro, apesar de ser alguém que vai na igreja, não conhece quando o inimigo está trabalhando no lar, está trabalhando na casa, está trabalhando na vida de um filho, ou trabalha na vida de um vizinho para tirar a tua paz. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmão. O estágio em condenação é um trem caótico. O inimigo vai matando aos poucos. Você já viu como é que um gato mata um rato? Você já percebeu? Quem já viu aí? Ainda mais se for um gatinho meio novo que gosta da brincadeira. Já viu? Ele corre até cansar o rato. Ele cansa o rato. Aí ele coloca o ratinho de frente para ele assim, o ratinho vira, aí o ratinho dá aquela saída e ele deixa. Ah, menino, o ratinho não chega ali na frente ali, ele já dá um pulo lá, já dá o tapa no rato e o rato já vira para cá. E vira aquela vadiação, irmão, e é lento o processo da condenação, até o rato não aguentar mais. E ele morrer. O estado da condenação tira sonhos, planos, famílias, casamento, finanças, profissão, legado, valores, virtudes. Vai matando o indivíduo aos poucos, a ponto de você olhar para ele e não reconhecer. Eu estou trazendo essa fala nessa noite aqui para você ter condição de ajudar uma outra pessoa, porque esse foi o intuito do apóstolo Paulo. Hoje nós falamos só dessa primeira parte, porque agora, nesse momento, é um estágio, é um andamento. Agora, nenhuma condenação há. E na próxima terça-feira nós vamos falar dessa segunda parte, para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente vai detectar
se a gente está ou não está, se a gente precisa melhorar, né? Às vezes você pode estar mais adiantadinho do que o outro na frente, mas mesmo os adiantados precisam se adiantar mais ainda. Jesus falou: quem for santo, que vai se santificando mais ainda. Quem gosta das besteiras, das bobices e viver esses estágios de condenação, que se surge mais ainda. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde, que através dessa palavra você tenha condição de ajudar pessoas que estão vivendo em um estágio desse, estágio de condenação em andamento. Condenação em andamento. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus e que nos dê uma semana abençoada por Deus. Meus irmãos, quinta-feira nós teremos aqui o culto da CIB,